Bem, estamos aqui de volta nesse vlog. Vou falar de algumas coisas assim um pouco mais psicológicas, então de repente esse vídeo não vai ser tão bem assistido, porque parece que tem uma galera que está mais interessada em saber de pedaleira e pedal, né, do que qualquer outra coisa. Mas vamos lá, eu quero falar um pouco de estética e padrões estéticos, né, aplicados ao meio musical. Bem, olha só, quando eu comecei a tocar guitarra, eu era muito fã do Slash, né? Muito fã de Guns e tal, e principalmente fã de Aerosmith também, mas como guitarrista mesmo eu fiquei muito fã do Steve Vai, né? Então as caras, bocas e estripulias e depois o Petrucci e tal. Mas o mais importante é que quando eu estava nos meus primeiros estudos na guitarra, eu me percebi, hoje eu vejo que eu era um cara bem preconceituoso com outros estilos, entendeu? Então eu ouvia determinada coisa que tinha guitarra e eu automaticamente ficava avaliando se aquilo que o guitarrista estava fazendo, se era uma coisa difícil de fazer, se eu conseguiria ou não. Se fosse difícil, automaticamente eu achava legal. E se fosse muito simples, eu desprezava. Isso é uma grande besteira e eu faço esse vídeo para tentar alertar você que de repente possa estar numa dessa, tá? Eu fiquei meio motivado a falar sobre isso, porque recentemente eu tive uma conversa com um professor da Universidade Federal do Espírito Santo, que é onde eu faço o meu doutorado, né, em psicologia, e a gente envolve música. Então esse professor é do departamento de música. E aí a gente falava sobre algumas características musicais, né? E os efeitos, assim, que alguns seriam inatos e outros efeitos, como é que funciona isso? Será que tem que ser bom para todo mundo? E aí ele me ajudou a pensar uma série de outras coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. É muito comum entre roqueiro a gente ter um preconceito muito grande com outros estilos musicais, né? E com funk, etc. E falar que essa letra não presta, essa música não tem sentido, certo? Uma das conversas que eu tive com o professor foi justamente entender que dentro da música, isso eu estou dizendo música num contexto acadêmico, tá? Não estou falando de rodinha de boteco, não. Eu estou falando num contexto acadêmico, gente que produz conhecimento dentro do possível científico a respeito disso, de se ter um debate do quanto a música poderia ser ou não considerada uma linguagem, uma vez que para algumas pessoas, para alguns autores, a música não necessariamente precisa de ter sentido. E uma linguagem, para ser linguagem, ela tem que ter sentido, né? Palavras ditas aleatoriamente, se elas não comunicarem informação nenhuma, ou seja, se ela não tiver um significado, ela não é linguagem, ela é um som, né? Bem, e aí então você imagina, olha o tamanho do problema, né, que nós estamos falando. Às vezes a gente está aqui com um preconceito besta, pontual, de uma coisa que é muito maior do que nós e que certamente não faz qualquer sentido, assim, porque grande parte dos padrões estéticos, eles são condicionados, eles são treinados, né? Para que eu gostasse de Steve Vai e de Petrucci, eu precisei de professores que me mostravam isso e que me ensinavam que aquilo era legal. E que o Marco Túlio do Jota Quest era um guitarrista ruim, um guitarrista fraco, porque ele não fazia solo difícil. Isto não era exclusividade dos professores, tá? Colegas, pares, pessoas que a gente trocava figurinhas ali, a gente acabava reforçando esse preconceito, que é completamente nonsense, entendeu? Alex, mas então você quer dizer que deixa tudo malucão e se exploda, qualquer coisa? Não é isso que eu estou dizendo. É lógico, o que eu estou dizendo é que a estética ela é condicionada. Portanto, há características estéticas que a gente é ensinado a acreditar que são melhores, ok? Então, se você quer uma música tonal, uma música bem tocada e etc., por condicionamento, mais pessoas tiveram um condicionamento parecido para achar isso uma coisa bonita, uma coisa legal, uma boa música, né? E uma música que é tocada de forma ruim, né, a operação dos instrumentos não é tão bacana assim, a gente já é condicionado a entender que isso não é muito bacana,
né? Mas isso dentro da arte também é uma coisa muito relativa. A gente tem algumas características de pinturas, por exemplo, que não tinham mais uma base realista, então você não precisava de pintar a realidade tal qual ela tem, você poderia se expressar de forma completamente aberta, né? Você era livre para poder se expressar, e que hoje são pinturas, estou dizendo impressionistas, expressionistas, coisa, entre aspas, maluca, e que hoje são raridades e são vendidas a peso de ouro. Então, e existem alguns autores também no meio acadêmico que vão fazer uso de ruídos nas músicas. Então a música, ela quer representar um determinado fenômeno, e aí o cara inclui um monte de ruído para poder contar essa história. Então, olha só, isso é só um vlog rápido, então é só um alerta para você, tá? Fique atento, porque você não seja um cara preconceituoso, porque com isso é ruim, porque fecha os seus horizontes musicais, e isso também é ruim porque você passa vergonha, porque num debate com pessoas que têm um conhecimento um pouco mais elaborado de música, essa sua postura extremista pode ser completamente depreciada, vai ser feio, vai passar vergonha, beleza? Essa é a dica, um grande abraço, continue ligado aí no canal. Tchau, tchau!